Eu andava incomodado com esse meu chiado na hora de ler os textos. Ler os textos. E então eu pensei, será que eu consigo ler um texto ou um texto sem tanto chiado nos meus vídeos? Daí eu tive essa ideia. E a conclusão a que eu cheguei é que o bom mesmo é você tentar ser você mesmo, sem, sem se preocupar com essa coisa de fazer um S de uma outra forma. Não abandone o seu sotaque. Permaneça com o seu sotaque, com a sua identidade. Essa é a conclusão a que eu cheguei. Então vejamos. O Pequeno Príncipe, Eduardo Souza. Depois que acabo de ler algum outro livro, sempre acabo voltando para este, O Pequeno Príncipe. É como se fosse um vício, sabe? Um vício dessa história, dessas metáforas, dessa realidade pueril. O livro, além de tudo, é mágico, é surreal, é real, é impressionante. Tive o primeiro contato com ele em 2007, numa das minhas andanças pela Biblioteca Pública aqui de Fortaleza. Depois que li, gostei e quis para mim. Queria ter aquele livro sobre as minhas ordens, sobre os meus sonhos. Daí que, depois de um tempo, ganhei de presente da minha irmã e tenho até hoje, conservado em uma redoma de amor e paixão. Mas vamos falar sobre o livro, que é o que vocês estão esperando, não é mesmo? A narrativa é metafórica, com ilustrações e de uma linguagem clássica, mostrando a história de um pequeno príncipe, único habitante de um asteroide. Ele vive junto a uma rosa, na qual ele tem um grande amor. O pequeno príncipe viaja para conhecer outros planetas e acaba parando na Terra, onde conhece o narrador da história. A trama é uma crítica aos hábitos e vícios dos adultos nunca questionados, mandando uma linda mensagem que somente será captada pelos leitores de mente aberta e de bom coração. O livro sofre um pouco de preconceito, pois é considerado por muitos como uma obra infantil, que apenas crianças podem lê-lo, mas estão enganados, já que essa talvez tenha sido a ideia do autor ao escrever a obra. Você não precisa ser uma criança para ler o livro, apenas precisa deixar de agir como um adulto o tempo todo e tentar enxergar o mundo com menos preocupação e mais pureza. O livro também é dono de citações memoráveis. Quem nunca ouviu ou disse alguma vez frases como "Você é responsável por aquilo que cativas" ou "O essencial é invisível aos olhos"? Citações belíssimas que guardam uma sabedoria imensa. Nunca havia lido um livro que, com tão poucas páginas, mexesse tanto comigo. É quase impossível não se apaixonar pelo Pequeno Príncipe e pela lição que ele nos deixa, que precisamos mais do que nunca ver o mundo com os olhos de uma criança. E aí, será que eu consegui? Vou tentar ler o mesmo texto, só que agora com o meu próprio sotaque. O Pequeno Príncipe, Eduardo Souza. Depois que acabo de ler algum outro livro, sempre acabo voltando para este, O Pequeno Príncipe. É como se fosse um vício, sabe? Um vício dessa história, dessas metáforas, dessa realidade pueril. O livro, além de tudo, é mágico, é surreal, é real, é impressionante. Tive o primeiro contato com ele em 2007, numa das minhas andanças pela Biblioteca Pública aqui de Fortaleza. Depois que li, gostei e quis para mim. Queria ter aquele livro sob as minhas ordens, os meus sonhos. Daí que, depois de um tempo, ganhei de presente da minha irmã, e tenho até hoje, conservado em uma redoma de amor e paixão. Mas vamos falar sobre o livro, que é o que vocês estão esperando, não é mesmo? A narrativa é metafórica, com ilustrações e de uma linguagem clássica, mostrando a história de um pequeno príncipe, único habitante de um asteroide. Ele vive junto a uma rosa na qual ele tem um grande amor. O pequeno príncipe viaja para conhecer outros planetas e acaba parando na Terra, onde conhece o narrador da história. A trama é uma crítica aos hábitos e vícios dos adultos nunca questionados, mandando uma linda mensagem que somente será captada pelos leitores de mente aberta e bom coração. O livro sofre um pouco de preconceito, pois é considerado por muitos como uma obra infantil, que apenas crianças podem lê-lo, mas estão enganados, já que essa talvez tenha sido a ideia do autor ao escrever a obra. Você não precisa ser uma criança para ler o livro. Apenas precisa deixar de agir como um adulto o tempo todo e tentar enxergar o mundo com menos preocupação e mais pureza. O livro também é dono de citações memoráveis. Quem nunca ouviu ou disse alguma vez frases como "Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas" ou "O essencial é invisível aos olhos"? Citações belíssimas que guardam uma sabedoria imensa. Nunca havia lido um livro com tão poucas páginas e que mexesse tanto comigo.
É quase impossível não se apaixonar pelo Pequeno Príncipe e pela lição que ele nos deixa, que precisamos mais do que nunca ver o mundo com os olhos de uma criança, bem melhor com o seu próprio sotaque.